O Comin, através do seu programa de formação e diálogo intercultural, tem realizado atividades de formação com grupos de educadoras e educadores. No ano de 2018, foram cerca de 350 docentes participando destes momentos, refletindo sobre a história e presença indígena na atualidade e buscando ressignificar suas práticas em sala de aula. Nós vimos nesse projeto uma importância muito grande de estarmos capacitando as nossas formadoras de opinião, porque junto com elas estão trabalhando, elaborando planos, e a gente quer cada vez mais que seja de uma forma correta essa elaboração, esse conhecimento dos povos indígenas e tudo que cerca essa temática. Então, para nós foi muito bom, muito dolorido perceber isso, ressignificar. É importante levar para o professor, porque nós acreditamos sempre a formação continuada, de ter esse conhecimento dessa cultura diferenciada, das aprendizagens que eles nos trazem, das trocas que eles nos proporcionam. Uma coisa que a gente viu nas escolas, né, assim, pediu, e que as escolas evoluíram muito nesse sentido também, é de não trabalhar o índio só no dia do índio, né, porque trabalhar ele ao longo do ano letivo, e isso a gente teve, então, um progresso bem grande, então, através dessas formações. Em muitas escolas brasileiras, o ensino sobre os povos indígenas continua deturpado, mostrando uma imagem bastante estereotipada, quase como o índio, os indígenas sendo vistos como um museu, né, como algo folclórico. E esse estigma ele é causado porque os docentes, os professores e as professoras não são capacitados o suficiente para abordar o tema. O assunto está dentro do currículo, mas a princípio não existe uma formação específica para esse conteúdo. O Comin prioriza o protagonismo indígena nesses momentos de formação. Sempre que possível, convidadas e convidados indígenas estão presentes, respeitando esse lugar de fala particular e promovendo uma aproximação ainda maior. Eu acredito que atividades como essas, em momentos como esses, onde eu posso estar falando um pouco sobre os povos originários do Brasil, especialmente sobre o meu povo, o povo Caingangue, são momentos muito enriquecedores, tanto para mim, que estou lá compartilhando um pouco da minha vida, de experiências vividas com outros coletivos, e tão enriquecedor também para as pessoas que estão ouvindo, né? Eu penso que essas atividades que o Comin faz, elas têm como objetivo desconstruir e ao mesmo tempo construir, né, um tipo de reflexão, né, que no sentido de tu trazer a realidade da história dos povos indígenas do Brasil. Ano passado aqui em Novo Hamburgo nós tivemos uma semana, foi a Semana dos Povos Indígenas, onde nós trabalhamos esse tema em toda a cidade, né, através da revista do Comin nas escolas, em sala de aula, também com formação para os professores, e além disso com um momento onde a própria tribo Caingangue foi trazida aqui para Novo Hamburgo, e nós fizemos uma interação entre os alunos e eles, um momento de desconstruir alguns conceitos e de construir uma nova visão, um novo significado sobre a cultura indígena. A cultura indígena, ou as culturas indígenas, são base para a história do nosso país, da nossa região, e quando o aluno entende o significado disso, através dos múltiplos materiais e do contato com a própria cultura em si, da conversa com os índios, a gente tem uma nova elaboração a respeito do significado disso. A Lei 11.645, de 10 de março de 2008, passou a incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Uma outra coisa muito importante assim, de ser destacado, né, é que a nossa BNCC ela traz como temas contemporâneos a questão da cultura afro-brasileira e também a cultura indígena, né? Então, nós consideramos, enquanto Secretaria de Educação, extremamente importante trazer esse tema, não só atual, mas também a história do indígena. Esses espaços de formações são, né, fundamentais e importantes na medida em que há um desconhecimento, eu diria, parcial e em grande medida também, né, geral, né, no que tange as temáticas vinculadas a povos indígenas hoje. Elas são fundamentais, mas principalmente pela experiência de ter indígena nesses espaços, protagonizando também de fato e trazendo essa fala em primeira pessoa, né, de que
o indígena ele existe, ele é presente, ele está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Muitas vezes as pessoas, né, acham que isso é fantasioso e que isso está tudo muito distante da realidade da sala de aula. Falar e estudar sobre os povos indígenas nas nossas escolas é proporcionar um conhecimento da cultura, das tradições, na qual o estudante também faz parte. Portanto, é conhecer a si próprio a partir de um olhar para o outro.